Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo trataremos sobre análise de circuitos, ou melhor, a utilização da análise das malhas e dos nós, mas em regime alternado. O conhecimento que nós adquirimos em análise de circuito CC vai ser muito válido para análise de circuito CA. Basicamente, é o mesmo raciocínio. Então, para análise do circuito em CA, vamos dividir em alguns passos didáticos só para facilitar o seu entendimento. Então, o primeiro passo é transformar o circuito do regime em tempo para o regime fasorial. Se seu esquemático elétrico não tiver em regime da frequência, é necessário transformar o circuito no domínio fasorial. Em seguida, você aplica as técnicas já conhecidas para análise ou resolução do seu circuito elétrico. E nesse passo, vale todas as técnicas, inclusive análise das malhas e dos nós. E por fim, se necessário, transforme o fasor ou o resultado no domínio do tempo. Observe, você pegou seu esquemático elétrico que estava em regime do tempo, veio para o domínio fasorial e, ao último passo, você devolve ele no regime do tempo, se necessário for. Então, esses três passos, independente da técnica que você utilize para a análise dos seus circuitos, devem ser seguidos para a análise em CA. Então, vamos ao início. Análise das malhas. É fundamental dizer que a lei de Kirchhoff das tensões são válidas em CA. E aqui vão algumas etapas para a sua análise de malhas. 1. Atribua as correntes de malhas. Aplique a lei de Kirchhoff das tensões a cada malha e utilize a lei de Ohm para expressar as tensões em termos de corrente. E, por fim, resolva o sistema linear para obter as correntes de malha. Mas, Marley, essas etapas são as mesmas etapas do regime CC. Exatamente. As etapas para análise das malhas são as mesmas, tanto em circuito contínuo quanto em circuito alternado. A grande diferença vem no passo anterior, o primeiro passo da análise das malhas. Você precisa pegar o seu esquemático, o seu circuito elétrico, e levar para o domínio da frequência, ou representar ele por meio de fasor. Pronto. A partir dali, a análise é a mesma em circuito CC. Vamos ver por um exemplo. No circuito do exemplo 1, ele pede: determine a corrente 0 no circuito, formado por duas fontes de corrente, 1, 2, 3, 4, 5 elementos passivos. Se você observar o circuito da figura 1, ele já está no domínio da frequência. Então, o primeiro passo, que seria transformar o circuito, né, levar o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência, já foi realizado. Então, agora eu vou para o segundo passo, analisar o circuito por meio de uma aplicação de uma técnica de circuito, né, de análise de circuito. Bom, eu vou resolver com vocês por meio da análise de malha. O que é necessário para isso? Primeiro, eu determino as minhas correntes de malha. Então, eu determinei aqui como sendo I1, I2 e 3. E ele pede 0. Bom, I0 é menos I2. Então, eu vou analisar esse circuito para encontrar I2, que tendo I2, eu tenho I0. Tá bom? Então, vamos lá. Para o circuito da malha 1, eu tenho que essa malha aqui, tá? Vou rodar nesse sentido. Então, vai ficar mais 10J, mais J10, I1 menos I3, menos J2, sempre a corrente da malha onde eu estou, menos a corrente da outra malha. Então, I1 menos I2, mais 8, I1 igual a 0, tá? Simplificações aqui, eu posso dizer, então, que 8 mais J10
menos J2 e 1. Posso dizer que menos com menos mais J2 de 2. E ainda menos J10 de 3. Tá? Então, para minha malha 1, eu tenho que 8 mais J8 de 1 mais J2 de 2 menos J10 de 3 igual a 0. É a minha primeira equação, tá bom? Então, vamos para a equação da malha 2. Para a equação da malha 2, eu tenho que... Vou sair daqui, vou percorrer a malha nesse sentido e volto. Então, vai ficar 4 e 2 mais 20 defasado de 90 graus, ou 20J, né? Menos J2 e 2 menos I1 menos J2 e 2 menos I3 igual a 0. Simplificando ou agrupando os termos, né, eu tenho que mais J2 de 1 mais 4 menos J4 de 2 mais, menos com menos mais, J2 de 3 vai dar igual mais 20 defasada de 90 graus é igual a 0. E essa seria a minha segunda equação, tá bom? Para a malha 3, eu tenho que, na malha 3, eu tenho uma fonte de corrente, dá em uma única malha. Então, eu posso dizer que meu I3 vai ser a própria fonte, o valor da fonte de corrente, ou 5 defasado de 0, ou simplesmente 5 ampere, tá? Então, essa é a minha terceira equação. Se vocês substituírem o valor de 3 aqui e resolver o sistema linear, você tem que o I2, ele vai valer, vai ficar o I2, daqui eu tenho que I2, ele vai valer 6,12, defasado de menos 35,22 graus de ampere. Só que eu estou interessada em I0, e o I0 é menos esse valor aqui. Bom, isso vai me dizer, então, que o I0 ele vai valer 6,12 defasado de 144,78 graus de ampere. Então, essa seria a resposta para a minha análise. Observe, o mesmo que nós fizemos para analisar, fazer análise das malhas em CC, foi feito em CA. A grande novidade aí é se trabalhar com números complexos. Então, todo o conhecimento adquirido anteriormente vai ser aplicado aqui, tá certo? Bom, vamos a mais um exemplo. No exemplo 2, ele diz, determine a tensão V0 no circuito. O circuito da figura 2 também já está no domínio da frequência, tá? Meu objetivo é, primeiro, fixar o segundo passo, o segundo e o terceiro, né? O segundo passo, perdão, que é a análise, a resolução do circuito inicial. Depois eu venho realizando o primeiro passo, que é a transformada do domínio do tempo para domínio da frequência, tá certo? Então, vamos fixar a resolução. Bom, meus elementos já estão no regime no domínio da frequência. Vou, então, resolver esse circuito aplicando a análise de malha. Para isso,
eu escolho as correntes, eu determino as correntes da minha malha, então eu vim aqui e determinei I1, I2, I3 e 4 para as respectivas malhas, tá? A questão, ele pede V0. Então, V0 eu vou encontrar a partir da lei de Ohm. Vale salientar que a lei de Ohm também é válida em análise em CA. Então, vai ficar impedância vezes corrente. Nesse caso aqui, dada a polaridade de V0, eu tenho que a impedância, né, menos J2, agora sim, dada a polaridade de V0, ficará I1 menos I2, ou seja, a corrente I1 menos a corrente 2, porque o positivo está em cima, tá? Bom, então eu preciso encontrar, vou analisar esse circuito, vou aplicar o método das malhas para encontrar I1 e 2. Observe que eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas, que é a malha 3 e a malha 4. Então, uma fonte de corrente entre duas malhas, ela é caracterizada como supermalha. E eu vou fazer a análise como foi feita em CC. Quando eu tenho uma supermalha, eu retiro ela do circuito e encontro as equações das minhas malhas. Então, vamos lá. Para a malha 1, eu tenho que, para a malha 1 aqui de baixo, tá? Onde tem uma fonte de tensão, vou correr essa malha. Então, vai ficar menos 10 mais 8 do resistor à corrente onde eu estou, e 1 menos e 3. Minha próxima vai ser a menos J2, e 1, que é a corrente que é onde eu estou, da malha que eu estou analisando, menos e 2, tá? Isso aqui igual a zero. Então, eu posso, então, agrupar os termos, vai ficar 8 menos J2 de 1, mais J2 de 2, menos 8 e 3, menos 10 igual a zero, tá? Essa aqui é a minha primeira equação. Vamos para a equação da malha 2. Para a malha 2, eu tenho que, vou sair daqui e vou retornar para aqui. Ah, não, a malha 2, observe bem, a malha 2 eu tenho uma corrente de malha e uma fonte de corrente única e exclusiva para malha. Então, eu posso dizer que I2, que está no sentido horário, vai ser igual a menos 3, defasagem de nada, menos 3, que está no sentido anti-horário. Então, eu não preciso analisar I2, porque eu tenho uma fonte de corrente única para malha. Então, I2 é a própria corrente da fonte, é o próprio valor da fonte de corrente, perdoe, que é 3 amperes, tá bom? Então, vamos agora para a análise da supermalha. Para a supermalha, essa será a minha segunda equação. Para a supermalha, eu tenho que, vou sair daqui e vou voltar para aqui, tá? Então, vai ficar menos J4 e 3, mais 6 e 4, mais J5 e 4, menos e 2, mais 8 e 3, menos A e 1. É igual a zero. Agrupando os termos, eu tenho que menos 8 e 1, menos J5 de 2, mais 8 menos J4 de 3, mais 6 e mais J5
de 4 igual a zero. E essa aqui é a minha terceira equação. Observem que eu tenho 3 equações e 4 variáveis. Assim como foi feito no regime CC, eu preciso encontrar a minha quarta equação. E essa quarta equação vem da lei de Kirchhoff das correntes. Ela vem da análise do nó, nesse caso aqui, do meu nó A, tá? Então, para o nó A, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho que chega e 3, chega 4 e sai e 4. Tá bom? Então, quem chega e 3 e a corrente de 4 amperes. Quem sai e 4. Agora sim. Agora eu tenho que a quarta equação. Então, agora eu fiquei com 4 equações e 4 variáveis. Tá certo? Então, aí eu posso determinar. Lembrando que eu quero encontrar quem é V0. V0, eu apliquei a lei de Ohm, é válida em regime CA, então eu posso dizer que V0 é menos J2, dado a polaridade de V0 é I1 menos I2. Só que 2 eu já tenho. E 2, ela é menos 3. Ou seja, a corrente vale menos 3 amperes. Então, eu preciso determinar quem é meu I1 por meio da resolução do sistema linear, tá bom? Vocês fazendo isso, vocês vão encontrar que I1, ele vale 3,618, defasado de menos 274,5 graus de ampere. Mas a minha intenção é encontrar V0. Bom, V0, ele vai ser menos J2 e 1, 3,618, defasado de menos 274,5 graus, menos 3. Então, daqui eu posso determinar que V0, ele vai ficar 9,756, defasado de 222,32 graus de volts. Então, observe que a análise para o circuito do exemplo 2, ele foi muito similar à análise que nós fazíamos em regime CC na presença de uma supermalha. Para analisar um circuito com malha, eu determino as correntes de malha, observo se eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas, nesse caso eu tenho, então eu tenho uma supermalha, retiro a fonte de corrente, né, e analiso as malhas. A fonte de corrente aqui, que não está entre malhas, ela determina ou ela diz o valor da minha corrente de malha. Eu rodo, né, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, que também é válida em regime CA. Então, eu encontro as equações das minhas malhas, tá? Para a resolução da supermalha, eu preciso encontrar a equação de restrição. Normalmente é realizada a partir de um nó, né? Então, eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes, que também é válida em CA, encontro a equação de restrição e obtenho a minha grandeza desejada, que nesse caso é a tensão sobre o capacitor. Então, não há uma diferença entre da análise das malhas, a não ser a questão do circuito estar no domínio da frequência, não há uma distinção da análise do circuito em CC e em CA. A grande novidade é trabalhar com o circuito no regime da frequência, ou no domínio da frequência, tá certo? Agora que falamos um pouquinho sobre a análise das malhas, vamos falar sobre a análise nodal. Assim como a análise das malhas, a análise nodal do circuito em CA, não há grandes distinções
quanto a análise em CC, tá? Vale salientar, vale frisar que a lei de Kirchhoff das correntes é válida em CA. Vimos há pouco que a lei de Kirchhoff das tensões também foi válida em CA. Então, as duas leis de Kirchhoff, ou as leis de Kirchhoff, são válidas tanto em CC quanto em CA. E quando eu digo as leis, eu me refiro tanto à de tensão, como foi já apresentado, quanto à de corrente, tá bom? E para fazer a análise dos nós, nós seguimos os mesmos passos anteriormente vistos no regime CC. Então, inicialmente eu seleciono um nó como nó de referência, ou meu terra. Atribuo tensões genéricas aos nós resultantes, tá certo? Aplico a lei de Kirchhoff das correntes para a solução do circuito e utilizo a lei de Ohm para expressar as correntes em termos das tensões. E, por fim, eu resolvo o meu sistema linear. Então, a análise dos nós, se vocês observarem bem os passos, eles são os mesmos do que nós falamos em regime CC, tá? Vamos agora aos exemplos para consolidar o que foi dito. O exemplo 3, ele me diz, determine as tensões V1 e V2 no circuito. O circuito mostrado na figura 5 já está no domínio da frequência, tá? Então, aqui o foco vai ser a aplicação da análise nodal em regime CA, tá? Então, a gente começa encontrando um nó de referência, tá? Então, aqui vai ser meu nó de referência, todo esse nó aqui é meu nó de referência. Já foi determinado que o nó de não referência aqui, chamado genericamente de um V1, e aqui um segundo nó, que não é o de referência, chamado genericamente de V2, tá? Observe que eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não são o de referência. A isso, determinamos como sendo um supernó. Eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não de referência, porque eu escolhi esse da base como sendo o nó de referência. Assim como foi feito em análise de CC, para eu analisar ou resolver esse circuito, eu preciso matar a fonte de tensão. Ou ainda, eu aplico um curto-circuito onde está o meu supernó. E retiro tudo que está em paralelo com ele. Observe que, para desligar a fonte, eu dei um curto, então um curto paralelo com o resistor, eu não tenho função nesse resistor, né? Eu mato esse resistor. Então, vamos analisar o circuito apenas com um curto, né? Substituindo o supernó por um curto e retirando tudo que está em paralelo com ele. Os resistores ou as impedâncias em paralelo com ele, tá? Então, aqui fica já dito meu nó de referência ou meu terra. Aqui eu fico como se fosse um nó único, que é caracterizado o supernó, tá? Então, para análise nodal agora, eu preciso determinar o sentido das correntes dos elementos. Vou chamar isso aqui de um IA, um IB, um IC. E vamos analisar o único nó que eu tenho, que é o supernó. Então, para o supernó, eu tenho que a corrente da fonte de corrente chega e as correntes dos elementos saem. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, que também é válida em CA, eu determino que 3 é igual a IA mais IB mais IC, sendo que IA é V1 dividido por menos J3. IB é V2 dividido por J6. E IC é V2 sobre 12, tá? Vocês tirando o mínimo e simplificando aqui, você chega aqui, J4 de V1 mais 1 menos J2 de V2 é igual a 36. E essa é a minha primeira equação.
eu preciso encontrar uma segunda equação, visto que eu tenho duas variáveis para o sistema ser determinado. E, assim como foi feito com o supernó em regime CC, no regime CA, a gente vai encontrar a equação de restrição. Ou ainda, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que, mais uma vez, também é válida em CA, para encontrar a referida equação. Então, eu tenho aqui que aqui é V1, aqui é V2. Então, a diferença de tensão é 10,45. Então, eu posso dizer que, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho que V1 menos V2 é igual a 10 defasada de 45 graus. Você pode também chamar aqui de potencial maior, menor, e rodar a malha, tá? Então, eu tenho que, pela equação de restrição, que V1 vai ser igual a V2 mais 10 defasadas de 45 graus. E essa, agora sim, é minha segunda equação. Você substituindo essa equação da restrição na equação 1, você vai encontrar que V2 vale 31,41 defasados de menos 87,18 graus de volts. E V1, que é V2 mais 10 defasados de 45, V1 vai ficar como sendo 25,78 defasados de menos 70,48 graus de volts. Então, observe que eu realizei a análise nodal de uma forma muito similar ao que foi feito em CC. Eu encontrei o meu nó de referência, determinei o meu nó de referência. Aos outros nós, eu dei nome genérico, nesse caso aqui do exemplo 3 já tinha sido dado como V1 e V2. Observei que entre dois nós de referência, eu tenho uma fonte de tensão. Isso é caracterizado supernó, e eu resolvi da mesma forma que do conhecimento já adquirido em CC. Então, eu matei a fonte, desligo a fonte por meio de um curto-circuito. Em seguida, eu retirei tudo que estava em paralelo com o supernó e fiz a minha análise. Encontrei a equação, regida pela lei de Kirchhoff das correntes do supernó. Em seguida, encontrei a equação de restrição pela lei de Kirchhoff das tensões. E assim, o meu sistema, eu pude encontrar o valor de V1 e V2. Tá? Então, mais uma vez, sendo um pouquinho repetida, mas tirando a inovação de estar no domínio da frequência e trabalhar com os números complexos, não há distinção entre análise nodal no regime CA e análise nodal em regime CC. Por fim, no exemplo 4, temos determine a corrente X no circuito. Ao observarmos o circuito da figura 10, notamos que todos os elementos estão no domínio do tempo. Aqui sim, aqui seguiremos todos os passos para a análise do circuito em CA. Determinaremos o valor da frequência, calcularemos a impedância de cada um dos elementos e, por fim, transformaremos a fonte que está no regime do tempo, colocaremos no regime da frequência como representação fasorial, tá bom? Então, aqui, percebemos que temos apenas uma fonte, cuja frequência é 4 rádios por segundo. Vamos determinar, então, a impedância. A impedância resistível é o próprio valor do resistor, o que dá 10 ohms. A impedância capacitiva, ela é 1 sobre J⍵c. Isso já foi apresentado de forma mais detalhada em vídeos anteriores, tá bom?
Então, 1, J ômega é 4, C 0,1. Assim, eu tenho que a impedância capacitiva para esse circuito é menos J 2,5 ohms, tá? E a impedância indutiva, já que eu tenho dois indutores, eu vou ter, ela é dada por J ômega L, né? Como apresentada mais uma vez nos vídeos anteriores. Então, quando L for 1, eu tenho que a minha impedância indutiva vai ser J vezes 4 vezes 1 da J4. Quando L for meio Henry, eu tenho que é J vezes 4 vezes meio, o que dá J2 ohms. Então, meus elementos passivos desse circuito vão ser impedância resistiva no domínio da frequência, 10 ohms. A impedância capacitiva, menos J2,5 ohms. As indutivas, J4, referente a 1 Henry, e J2, referente a meio Henry, tá? E para completar a transformada do domínio do tempo para o domínio da frequência, coloco a fonte em representação fasorial. Pego o módulo 20. Nesse caso aqui, eu não tenho defasagem, tá? Então, fica 20, defasada de 0. E a representação no domínio do tempo fica dessa forma aí. Agora, eu vou determinar um método para a solução ou para análise desse circuito. Eu vou continuar com a análise nodal, afinal, aqui o meu objetivo é fixar a questão, a análise nodal no circuito CA. Então, para realizar uma análise nodal, eu escolho o meu nó de referência, vou escolher esse nó aqui da base. Então, todo esse nó aqui é meu nó de referência. Eu sei que a fonte de tensão entre o nó de referência e o nó de não referência, esse meu nó, ele vai ter o valor da fonte de tensão, então 20 defasado de 0. Vou determinar valores genéricos aos nós cujo eu não conheço o valor de tensão, então vou chamar isso aqui de 1V1. E esse aqui, esse segundo nó, vou dizer que tem um valor genérico e V2. Meu objetivo na questão é determinar X. Vale salientar, mais uma vez, que a lei de Ohm também é válida em análise de circuito em corrente alternada. Então, eu posso dizer que o Ix, ele vai ser V1 dividido por menos J2,5. Então, me resta descobrir quem é V1, tá? E aí, eu vou fazer a análise dos nós da mesma forma que fazíamos em regime CC. Vou determinar as correntes dos elementos, vou chamar isso aqui de um IA, corrente do elemento resistivo de IA. Capacitivo, já foi dito que é Ix, esse indutor, vou chamar de um IB. E aqui um IC. Agora eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes. Vou aplicar para o nó 1, que eu determinei de um valor genérico de V1. Então, lei de Kirchhoff das correntes para o nó 1. Eu tenho que chega IA, sai Ix e IB. Então, chega IA, sai Ix e IB. Mas quem é IA? IA, ele vai ser 20 menos V1 dividido por 10. Então, vai ficar 20 menos V1 dividido por 10. Quem é X? V1 dividido por menos J2,5. E quem é IB? IB vai ser V1 menos V2 dividido por J4, tá? Se vocês simplificarem aqui, vocês vão chegar na seguinte equação. 1 mais J de 1,5 de V1 mais J 2,5 de V2, isso vai ser igual a 20. Essa é a nossa
primeira equação, tá? Vamos então analisar agora o nó, o nó 2, cujo valor genérico eu dei V2. Então, para o nó 2, aqui foi a análise do nó 1, para o nó 2, eu tenho que chega IB, chega 2x e sai IC. Então, IB chega, mais 2x e sai IC, tá? Quem é IB? V1 menos V2 dividido por J4, tá? Quem é IX? É 2 vezes X, V1 dividido por J menos J2,5. E quem é IC? IC vai ser V2 dividido por J2, tá? Fazendo as simplificações, vocês chegam a 11 V1 mais 15 V2 igual a zero. Essa vai ser a segunda equação. Duas equações, duas variáveis, o sistema é determinado e você vai encontrar, resolvendo um sistema linear, que V1 ele vale 18,97 defasados de 18,43 graus. Volts, né? V2 vale 13,91 defasados de 198,3 graus de volts. V2, só para deixar um pouco mais organizado, vamos botar aqui. V1, repetindo, 18,97 defasados de 18,43 graus volts. V2, 13,91 defasados de 198,3 graus volts. O que eu estou interessado em X, para mim, então, importa o V1. Se eu pegar esse valor de V1 e dividir por menos J2,5, vocês vão encontrar que X vale 7,59 defasados de 108,4 graus ampere. Tá? Então, essa seria a resposta do exemplo 4. Então, vamos lá. O que eu quis frisar com esse exemplo? Primeiro, a gente poder fazer uma análise de circuito CA completa, saindo do domínio do tempo, chegando ao domínio da frequência, tá? E aí eu vou retornar já para o domínio do tempo com a resposta, mas sair do domínio do tempo, vim para o domínio da frequência. Como eu fiz isso? Localizei a frequência da minha fonte, encontrei as impedâncias resistivas, capacitivas e indutivas, tá? E por fim, representei a fonte pelo modelo fasorial. Reescrevi o meu circuito agora no domínio do tempo e fiz a análise nodal. Eu escolhi o método de análise nodal. Poderia ser aplicado qualquer método, tá? Então, a análise nodal, a técnica de análise nodal não tem diferença do regime CC para o regime CA, visto que as leis de Kirchhoff, né, em especial a de corrente para análise nodal, ela é aplicada tanto em CC quanto em CA. Então, escolhi meu nó de referência e determinei valores genéricos para os nós cujos valores não conhecia. Nesse exemplo específico do 4, tem um dos nós que eu sei o valor, uma vez que a fonte de tensão está entre o nó de referência e o nó que não é de referência, tá? Apliquei a lei de Kirchhoff das correntes e encontrei o valor de tensão.
Visto que a lei de Ohm também é aplicada em CA, eu consegui encontrar o Ix. Transformando esse em X de volta para o domínio do tempo, eu tenho que Ix é mesmo módulo 7,59, cosseno, já que a fonte que nós saímos da referência era cosseno, 4t, né, frequência também dado na fonte, mais o ângulo de defasado aqui que eu achei. Então, 108,4 graus. Esse aqui é o valor da corrente requerida, também em ampere, tá? No regime do tempo. Então, essa aqui é no regime do tempo e essa aqui é no regime da frequência. Então, para finalizar, repetindo, não há distinção entre análise nodal no regime CC e no regime CA, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.